Paz do Senhor, irmãos. Eu não vou ler nenhum texto hoje, só queria dizer aos irmãos que hoje nós encerramos a escola dominical e vamos voltar o ano que vem. E queria deixar um convite para os irmãos, aqueles que não estão vindo, que possam vir, para que possamos aprender da palavra. Tem sido muito bom, né? Nós temos aprendido com os professores, né? Temos, às vezes, nos reunimos, às vezes fora, para debater alguns assuntos. Então, tem sido muito bom, irmãos. Esse ano fechamos, né? Graças a Deus, Deus nos permitiu, né, finalizar mais um ano de estudo, né? Toda a honra e glória ao Senhor, e que esse ano de 2019 nós possamos começar, né, novamente, prosseguindo, né, a nossa revista, tanto os adolescentes, jovens, juniores, crianças, adultos. Então, você que se encaixa, né, nessas modalidades, venha, irmão, participe, tem sido muito bom, e as pessoas que vêm só têm, como que se diz? Isso tem sido bom para a pessoa que vem, né? Quem não vem acaba perdendo isso. Então, venha, irmão, prestigie, né, a sua igreja, que nós possamos a cada dia aprender mais uns com os outros. Amém? Então, eu queria deixar esse convite para os irmãos e um bom final de ano, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém? Deus abençoe. O louvor está com oportunidade. Enquanto o pessoal vem subindo, eu quero dar 2 recadinhos para os irmãos. No próximo sábado, irmãos, às 9 horas, nós temos jejum e oração aqui na igreja. Se alguns dos irmãos nunca participaram, essa é a oportunidade. E se você já participou, participe de novo com a gente. É uma bênção, nós lemos a palavra de Deus, nós louvamos e oramos. É muito bom, participem. Temos o evangelismo até às 17 horas, que é uma bênção também. Se os irmãos se disponibilizam desse horário, venham evangelizar com a gente. E à noite nós temos o último culto dirigido pelos jovens e adolescentes desse ano de 2018, com o tema Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor, não é verdade? Então, venha agradecer ao Senhor junto com a gente no culto que acontece no próximo sábado, às 19h30. Deus abençoe. Em seguida, do louvor, o pastor já está com a oportunidade. Graça e paz, igreja. Nós queremos convidar os irmãos a se colocarem em pé. Como nós estamos no mês do Natal, né? Nós separamos uns louvores que celebram o nascimento de Cristo Jesus. A Bela quer falar algo. Vem cá. Não saiu. Vamos louvar. Noite de paz. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros despagem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus.
de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor ilumina o menino Jesus. No princípio do mundo és a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Eis que um anjo proclamou. É o mesmo. Número primeiro Natal. Eis que um anjo proclamou. Irmãos, nos perdoem. Estamos confundindo aqui as. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal, suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. De repente lá no céu, linda estrela surgiu, e no oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz que do céu lhe caiu, muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Tal estrela apareceu e os magos guiou pela estrada a Belém, rumo certos conduz. E chegando ali por fim, a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E os magos com afã e sublime temor
Deus. Glória a Deus. Vinde cantai, Jesus nasceu, a terra a luz desceu, a graça infinita ao mundo vem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus amado, sumo bem. Sim, proclamai em derredor que foi por grande amor que a terra veio o sumo bem, na gruta de Belém, na gruta de Belém, Jesus humilde ao mundo vem. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste, raia a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos têm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. A quantos Deus quer bem. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede um menino deitado. Deus nos amou, digam-no todos os povos, gozam paz e salvação todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos vêm. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. A quantos Deus quer bem.
Neste último louvor, os irmãos que vieram preparados podem contribuir com os dízimos e ofertas, para a glória do Senhor. Os anjos harmonia cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou, e entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa divindade, quão gloriosa humanidade. Salve Cristo Emanuel, luz do mundo, Deus fiel. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cante o povo resgatado, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivemos. Rei, profeta, intercessor, louvem todos ao Senhor. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Glórias a Deus. Amém, irmãos. Oremos. Senhor Deus e Pai, em Tua presença estamos, queremos Te honrar em obediência à Tua palavra. E aqui, ó Deus, para Te adorar, ofertando a Ti hinos espirituais. Ó Senhor, pedimos a intervenção do Teu Espírito Santo em nossas vidas nesta hora, pois queremos ouvir a Tua palavra e aplicar no nosso coração, obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, para que verdadeiramente possamos Te amar, ó Pai, em obediência aos Teus mandamentos. Por isso precisamos do Teu Espírito Santo. Somente Ele pode conduzir nossas vidas ao entendimento dos sagrados mistérios das Escrituras Sagradas, dos oráculos, dos ensinamentos de Deus.
pelo qual nenhum homem por si só pode compreender, a não ser através de ti, ó Santo Espírito de Deus. Por isso, Senhor, rogamos a ti, clamamos ao Senhor e lhe pedimos, ajude-nos, ó Pai, ilumina o nosso coração, a nossa mente, para que possamos, ó Deus, aplicar para honrar em obediência ao Senhor. Te pedimos na dependência do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, do verso 21 ao 24. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai, que me enviou. Vemos novamente então o Senhor Jesus repetir a afirmação que havia dito nos versículos anteriores. Por que então Jesus, qual é o motivo dele repetir tantas vezes a mesma questão? Vê que o contexto do capítulo 14 é o amor de Deus aos discípulos, instruindo-os a permanecerem firmes, não se preocupar com a sua morte. Por isso então começa, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É essa a instrução do Senhor Jesus, e ele discorre aqui desenvolvendo o seu ensinamento. E aí ele vai dizer que obedecer a sua palavra é primordial, de que eles só poderiam vencer as aflições, vencer os desafios dessa vida, inclusive um desses desafios que é a ausência temporal, física do Mestre, se eles obedecessem verdadeiramente a sua palavra. Obedecer então é a prova verdadeira de que amamos a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. O que estaríamos fazendo, irmãos, na organização da igreja, se o motivo não fosse primordialmente a obediência aos mandamentos do Senhor Jesus? Se esse não fosse o nosso alvo ao alcançar, como nós poderíamos demonstrar ao Senhor que o amamos? De nenhuma outra forma. Todas as outras tentativas seriam frustradas. Não amaríamos a Deus. Só existe uma maneira de amar a Deus. E Jesus está dizendo, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Então, irmãos, sabendo que esse é o único caminho pelo qual devemos trilhar para amar a Deus, obedecendo às suas doutrinas, podemos negociar isso? É possível negociar a palavra de Deus? O que seria de nossa salvação se nós negociarmos algo que é inegociável? Quanto de nosso tempo, irmão, precioso, nas nossas reuniões, deve ser dedicada aos mandamentos do Senhor Jesus? Quanto tempo que se prega as doutrinas de Cristo, na mensagem, realmente estamos atentos para aprender e obedecer às verdades de Deus? Nos momentos que estão separados para este propósito, nesses momentos, quanto desses momentos realmente eu estou empregando a minha vida? E é exatamente por isso que Jesus volta ao assunto. Ele volta a esse assunto. Por quê? Porque a nossa natureza
ela tende a esquecer a palavra do Senhor. Então, novamente, o Senhor reitera aqui. Normalmente nós vamos migrar para histórias, contos, ditados populares. Vamos migrar por vãs filosofias humanas. Procurar outras maneiras de amar a Cristo à parte dos seus mandamentos. Mesmo em nome de Deus, mas sendo uma maneira inventada por nós mesmos, ela não alcançará o alvo, que é o amor verdadeiro ao Senhor. O que é ter os mandamentos? Quem tem os mandamentos? O que é ter os mandamentos do Senhor? É serem instruídos na palavra. Contém os conceitos de Deus no seu ser. É ter os mandamentos. Isso significa que quando eu tenho os mandamentos e o obedeço, eu ajusto a minha vida nesta conformidade. Porque eu possuo os mandamentos, eu tenho as leis do Senhor, eu obedeço a sua norma, a norma de Deus. É ter. Quem tem os mandamentos, é preciso ter os mandamentos para posteriormente obedecê-lo. Aquele que me ama, ele está dizendo, será amado por meu Pai. Não que nós o tenhamos amado primeiro, porque a própria palavra no livro de 1 João 4,10 diz assim, antes nos amou, Ele nos amou primeiro. Também em Romanos 5,10 está escrito que éramos inimigos de Deus, quando Ele nos amou, quando Ele nos chamou. A questão aqui, irmãos, não podemos amar a quem não conhecemos. Nós precisamos conhecer para que posteriormente possamos amar. Então o texto está dizendo, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu preciso conhecer a Deus. Cristo promete no final do versículo aí, revelar-se a nós. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. É o Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade, que através das Escrituras revela o Filho. Nós só podemos amar quem conhecemos. Nós dependemos dele para amar a Deus, porque é Ele que pode revelar os seus mandamentos. É Ele que pode nos fornecer os mandamentos. Se Ele nos fornecer os mandamentos, nós possuiremos os mandamentos. Nós temos os mandamentos. E se nós obedecermos, verdadeiramente o amamos. Dependemos de Deus para servir a Deus. Nosso amado Jesus Cristo vem através então da mensagem do Evangelho. Obedecemos a Cristo porque os seus mandamentos foram revelados a nós, se é que eles foram revelados. Quem tem os mandamentos de Jesus, irmãos? Ele está dizendo, quem tem os meus mandamentos? Então eu pergunto, quem tem os mandamentos? Aqueles que receberam dele os mandamentos. Quem não recebeu os mandamentos do Senhor Jesus, não os tem. Por que eles têm, ou porque nós temos os mandamentos? Porque apenas ouvimos? Não, porque ao ouvirmos, guardamos. Por isso tem. Quem guarda tem, não é assim? Quem guarda tem. Jesus disse assim, e esta é a obra do Espírito Santo, eu vou partir, mas enviarei outro Consolador para estar com vocês, e eles vos fará lembrar e guardar tudo aquilo que vos tem ensinado. Essa é a obra do Espírito Santo. Nós só temos os mandamentos do Senhor e os guardamos porque o Senhor, ao revelar-nos através do Espírito Santo, Ele, na pessoa do Espírito Santo, nos ajudou a lembrar e guardar. É a obra de Deus. Ele nos ajuda a amar a Deus. Nós temos porque Ele nos deu. E nós só guardamos porque o Espírito Santo nos ajudou. Agora cabe a nós obedecermos. E quem obedece? Quem obedece os mandamentos? Os que obedecem receberam um coração obediente. Desses, os quais Deus fez uma obra neles, trocando o coração de pedra por um coração de carne, inclinado ao Senhor. Esses obedecem. Desses que receberam, obedecem. Esses são os que me amam, disse o Senhor Jesus.
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. É obra de Deus, dele, por ele e para ele. Consequentemente, esses que amam ao Senhor Jesus, eles são amados de Deus Pai. Eles são amados de Deus Pai. Começa assim, então, um vínculo de intimidade entre a Trindade. É a obra de Deus. Por que o Pai nos ama? Porque nós fizemos alguma coisa? Não. O Pai nos ama porque a obra de Cristo, pelo Espírito Santo, fez em nós o objeto do seu amor. Nós somos amados de Deus porque somos a obra do Espírito Santo. E Ele ama o que lhe pertence. É a obra de Deus. E aí Ele está dizendo, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então começa aí. Começa aí. É por aí que se dá essa intimidade. E aí então Ele começa a dizer, e eu também o amarei. Então vocês obedecem os meus mandamentos, então vocês, com isso, eu entendo que vocês me amam. E vocês assim, obedecendo os meus mandamentos, o meu Pai ama vocês, e eu também amo vocês, e eu me revelarei a vocês. Esta é a intimidade. Então Ele começa a se revelar-se a nós a cada dia, como se fosse um enlace matrimonial, uma intimidade. Cristo, então, promete o progresso de nossa fé, nesta intimidade com Ele, dia a dia, Ele se revelando, tornando-nos a sua família, Então, aí começa, então, este processo, e é um progresso no conhecimento de Cristo, e aí vai produzir em nós verdadeiros crentes, que é o fruto da piedade. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais amamos a Ele e sua obra. Quanto mais Ele se revela, mais os nossos olhos enchem por conhecer e ver essas maravilhas. Esse verbo aqui, o verso, ele não está revelando o processo pelo qual os indivíduos são adotados. Não é essa a revelação. Mas o texto está dizendo quais são as características dos salvos, dos seus filhos. O amam. Os seus filhos amam a Deus. Eles amam, porque as suas obras são obediência. Eles vivem na obediência. E aí, irmãos, é isso que Jesus está mostrando. E nós podemos dizer, quem poderá nos separar deste amor de Cristo? A morte, a vida, os anjos, os principados, as potestades, o presente, o porvir. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Porque é a obra de Deus no seu povo, na vida de cada um de nós. Quanto mais então Cristo se revela a nós, mais o amamos. Nós dependemos dele para amarmos a Ele. Amar a Deus é um privilégio, irmãos. Amar a Deus nos é recompensado com conhecimento. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós o conhecemos. Quanto mais Ele se revela, mais nós amamos. É um amor, é um ciclo. É um amor seguro, é um ciclo que não se acaba. É um ciclo. Esse verso, ele depende do início para terminar. E o fim depende do começo. Então, nós poderíamos dizer, quem tem os mandamentos são aqueles que receberam a revelação. O versículo termina assim, me revelarei a Ele. Aqueles que obedecem é porque receberam os mandamentos que foram revelados do Senhor. Então eu preciso do final do versículo. E aí quando eu recebo a revelação de Deus, eu recebo os seus mandamentos. E recebendo os seus mandamentos, porque Ele me revelou, eu obedeço. E obedecendo mostra que eu amo a Deus. E se eu amo a Deus na pessoa do Filho, o Pai também me ama. E se o Pai me ama, Jesus me ama, porque o Pai me ama. E a Ele se revela a mim. Esse é um ciclo. Esse é um relacionamento. Isso é o amor de Deus para com a sua igreja. É um amor seguro. Ele nos ama, por isso se revela. Nós o conhecemos, então o amamos. Ele nos ama e nos revela ainda mais. E nós o conhecemos em um outro grau e o amamos ainda mais, infinitamente. Este é o amor de Deus para com a igreja, o amor da igreja para com o Senhor.
É possível que você já tenha visto um casal maravilhoso, que tem uma história muito linda, muito bonita, que se amam verdadeiramente. E eu digo, não existe outro casal melhor do que Cristo e a sua noiva. Este amor é perfeito. Ele é o autor desta bênção, deste amor. Então disse Judas, não Iscariotes, né? Porque Iscariotes está ausente. Judas, que é o traidor, ele se ausentou. Mas Judas, o irmão de Jesus aqui, né? Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Judas sabe que as Escrituras apresentam Cristo como aquele que ilumina o mundo. É o sol da justiça. E que todos nós estamos debaixo de uma mesma sentença, visto que pecamos. Então Judas está perguntando, Senhor, por que te revelarás particular, somente a nós e não ao mundo? Os planos de Deus são diferentes dos nossos, irmãos. Nós precisamos entender isso. Deus trabalha de uma forma diferente. Deus não pensa como pensamos. As ações de Deus divergem de nossas ações. Deus tem uma perspectiva diferente. Ele vê de cima para baixo, nós olhamos de baixo para cima. E é por isso, irmãos, que existem para nós muitos mistérios. Mistérios que são reservados somente a Ele, somente a Deus. No entanto, irmãos, nós sabemos que Deus é justo em seus planos. O fato de nós não sabermos tudo não muda nada a forma de Deus trabalhar. Ele é Deus, Ele é Senhor, é bom e justo. Então, Judas não está entendendo porque Deus fala com eles em particular. Porque essas instruções não foram pregadas na multidão. E agora essas instruções estão sendo anunciadas ali de uma forma isolada, num grupo pequeno entre eles. Por que então, Senhor, te revelas a nós e não ao mundo? Porque as outras pessoas não estão sabendo disso que nós estamos recebendo aqui. Não é porque Deus, irmãos, tem poder de iluminar o mundo inteiro, pois Deus tem poder de iluminar o mundo inteiro. Não é porque Ele tem esse poder, é que Ele não tenha critérios para distinguir quem Ele iluminará. Ele tem os seus critérios. Deus tem os seus planos. Deus tem os seus. Deus tem os seus alvos. E Ele atinge os seus alvos. Então isso traz um pensamento a Judas de ele não entender isso. Porque Deus tem as suas particularidades. Então Jesus responde, olha a resposta de Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Deus não está falando na perspectiva dele, mas na perspectiva do ser humano. Você olha para o ser humano, pelos frutos você conhece a árvore. É isso que Jesus está dizendo. Não precisa cavar os oráculos de Deus lá antes da eternidade. Ele está mostrando aqui o resultado. A resposta, então, de Cristo, ele não abrange toda a dúvida. Por que Deus trabalha assim? Jesus não responde com todas as palavras diretamente. Então, o Senhor vai ele se manifesta a uns poucos e se oculta de outros. No entanto, ele não revela a Judas o porquê dele trabalhar desta forma. Apesar da vontade de Deus existir e ela é perfeita, mas não há aqui, não nos é revelado o porquê desta forma de Deus trabalhar. Inúmeras possibilidades podem ser o fato de Cristo não ter respondido exatamente o que Judas perguntou. É possível que nós não temos a capacidade de compreender a resposta literal. Então Jesus está levando os discípulos a dizer, olha para os frutos, você vai conhecer a árvore. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e ponto. É isso. E isso quando acontece, haverá relacionamento. Aí o Pai ama, e nós viremos, e a Ele
e faremos morada nele. Isso é um relacionamento. Então, Cristo não revela aqui o porquê, mas revela a atitude dos que o amam. A atitude dos que o amam são essas. E é para esses que ele se revela. Através dessas atitudes. Eles amam porque houve uma revelação dele para com os seus. É um mistério de Deus aí. Esses obedecem ao Senhor. E o texto continua dizendo que Deus tem prazer e ama eles porque eles obedecem. Então nós entendemos que melhor é obedecer. E inclusive deixar em segundo plano sacrificar. É melhor obedecer. Jesus sempre fala de obediência. Então Jesus está exortando os discípulos. Eles estão num momento difícil da vida. Porque Jesus está partindo. É um dia antes da sua morte. Isso é quinta-feira. No outro dia ele morre. Então Jesus está exortando eles de que eles devem se preparar ao estudo da palavra, a se firmar nas Escrituras. Ele diz: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Se você me ama, leia as Escrituras, obedeça as Escrituras, conheça as Escrituras, para que vocês possam progredirem na fé, na piedade. E aí será identificado os que me amam. São esses que se dedicam, que buscam a minha palavra, que obedecem aos meus ensinamentos. Então nós podemos dizer que essa é a marca que Cristo usa para distinguir os do mundo e os seus. Por que o Senhor se revelará a nós e não ao mundo? Porque Ele se revela apenas a esses que têm esta marca. A marca, que marca é esta? Esses que obedecem os seus mandamentos. Os que guardam a doutrina do Evangelho. Esses que guardam a doutrina do Evangelho, eles são guiados por Cristo. Cristo passa a ser o guia desses indivíduos. Porque eles têm as Escrituras como única regra de fé e prática. É a palavra de Deus. Eles já estão juntos. E aí é pela palavra, através das Escrituras. Não adianta fazer qualquer obra. Qualquer obra humana não tem nenhum valor se não houver a obediência à palavra de Cristo. Se Ele não estiver instruindo, se Ele não estiver ordenando, se Ele não estiver ajustando, se não for sobre a sua orientação, eu posso fazer a mesma coisa. Uma instruída pelo Senhor e outra pelos meus próprios preceitos. Eles podem ter o mesmo resultado, mas se aquilo não for debaixo da obediência e da ordem do Senhor, não estou demonstrando que amo a Deus. Eu estou dizendo, eu posso fazer a parte de Deus. Precisamos fazer e honrá-lo, obediência às suas Escrituras e à sua palavra. Se é que alguém conseguiria fazer alguma coisa piedosamente à altura, porque nem isso nós conseguimos. Precisamos de instruções. Não somos capazes, não temos a sabedoria tal para apresentar alguma coisa a Deus que se agrade, sem que eu busque nas Escrituras as instruções para fazer exatamente o que Deus gosta. Eu preciso da palavra. O amor nosso a Cristo se dá, irmãos, naqueles que vivem uma vida sobre os ensinamentos, então, do Senhor Jesus. E é por isso que, então, o Senhor Jesus reitera aqui novamente o que havia dito no versículo 21. Que devemos valorizar as palavras do Filho. Valorizando as palavras do Filho, estaremos agradando o Pai. São amados por Deus porque valorizamos, obedecemos, respeitamos a palavra e os ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso, então, o amor do povo de Deus é refletido na obediência. Através da obediência. Nossos corações, irmãos, eles foram conquistados. Todos os verdadeiros crentes foram selados pelo Espírito Santo. E nesse selo, Ele nos fez participantes de sua adoção através desses graus da fé, nos elevando à sua presença, separados para Ele. Deus está na terra, Ele habita na igreja, através da pessoa do Espírito Santo. Nós falamos na mensagem anterior que nos enviaria o Espírito da verdade.
é Ele que pode nos conduzir a obedecer os mandamentos do Senhor. Jesus fala no versículo anterior e fala novamente aqui a mesma coisa em outras palavras. Então, qual é o requisito para se tornar um amante de Deus? A obediência à palavra de Cristo. Você quer se tornar um amante de Deus? Obedeça às doutrinas do Senhor Jesus. Obedecendo a palavra. Deus está na igreja onde a palavra de Cristo é pregada. Deus está na igreja onde a autoridade de Cristo é exercida na sua máxima. É lá que Deus está, porque tem compromisso, porque Deus está com aqueles que obedecem a sua palavra e eles o amam. E Deus os ama porque eles amam a Cristo. Amam a Cristo através da obediência das doutrinas do seu Filho, que é o nosso Salvador. Onde está o Espírito Santo? Na igreja de Cristo. Mas o Espírito Santo está na igreja de Cristo e inclusive apenas nos indivíduos que obedecem às palavras do Senhor Jesus Cristo. É uma harmonia, é preciso ter comunhão, a santidade. Veja no verso 24: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Parece que estamos sempre falando a mesma coisa. Agora Jesus fala a mesma coisa, mas do sentido inverso. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. O ímpio também prospera, irmãos. Não é a riqueza a marca dos que amam a Deus, porque o ímpio também prospera. Os ímpios também são curados. A saúde não é a marca daqueles que amam a Deus, porque muitos ímpios e ateus têm saúde, não são enfermos, não estão enfermos. Isso não quer dizer que amam a Deus. O que Jesus disse: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. É isso. Ponto. É só isso, irmãos. Aqueles que não me amam, não obedecem às minhas palavras. Essa é a única marca daqueles que não amam a Deus, são desobedientes à sua palavra. E o que vai acontecer com eles aqui? Às vezes não acontece nada. Muitos desses que não amam a Deus, eles já morreram, partiram fartos de dias, viveram bastante, prosperaram nessa vida, deixaram muitos filhos, uma herança invejável, deixaram aos seus descendentes um grande patrimônio financeiro, todavia nunca amaram a Deus. Isso não é a marca daqueles que não amam a Deus, ou daqueles que amam a Deus. Jesus disse: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. É só isso. Aqueles que não me amam, não obedecem à minha palavra. O fracasso nessa vida, irmãos, ela não é a marca dos que não amam a Deus. Isso porque nem sempre os que odeiam sofrem nessa vida. Muitas vezes eles partem daqui e vivem uma vida tranquila. A marca dos que não amam a Cristo é que eles não obedecem o Evangelho. É isso. Esses que não obedecem, eles não se importam com Deus. Não se importam. O que importa para eles é viver uma vida boa aqui. Vivem como se nunca tivesse que prestar conta diante de Deus um dia. Alguns sofrem nessa vida, mas nem todos sofrem por desobedecer a Deus e não amar ao Senhor. Porque Jesus está dizendo aqui: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. É só isso, irmãos. É só isso. E isso não define a nossa vida neste mundo. Não é sucesso neste mundo que nós estamos esperando. Nós vivemos obedecendo a palavra de Deus, é para que a nossa alma esteja segura com Ele, para a eternidade. Ainda que isso custe a nossa vida, custe a nossa saúde, custe a nossa felicidade nesse mundo, por toda a eternidade estaremos com o Senhor. Olha para os discípulos, olha para os apóstolos. Tiveram uma vida que, dentro dos padrões humanos, não valeu a pena. No entanto,
eles sabem muito bem em quem eles têm crido. E viveram uma vida, empregaram e fizeram pouco ainda. Mas estão com o Senhor por toda a eternidade. Os crentes, então, irmãos, tanto os crentes como os descrentes, eles vivem misturados nesse mundo. Cristo traz essa palavra para divertir ele e a nós, irmãos, para não nos desviar pelos maus exemplos. Porque esses são maus exemplos. Não são coisas que você vai dizer, não vale a pena aqui nesse mundo desobedecer a Deus. Muitas vezes vale a pena neste mundo. Neste mundo. Porque tem grandes riquezas, consegue conquistar o mundo, fama e dinheiro, e vive de uma forma regalada. Muitas vezes o crime compensa a desobediência neste mundo. Mas e depois? Jesus está dizendo assim, se vocês me amam, vocês me obedecem. Se vocês não me amam, vocês não me obedecem. E pronto. Eu quero saber, eu não quero negócio, não quero fazer negócio com vocês. Eu não quero que vocês me amam por conta de que ao me amarem vocês terão uma vantagem. Não, vocês me amem porque vocês me querem. Só isso. Os que me amam me obedecem, os que não me amam não me obedecem. É Deus, dele, por ele, para ele, mais nada. Apesar de que Cristo pode prosperar as nossas vidas, pode nos trazer saúde, pode mudar a nossa vida, pode restaurar o nosso casamento, sim. Mas esse não é o propósito, esse não é o objetivo. Esta não é a marca daqueles que amam a Deus. Porque você vai ver pessoas dos dois lados, boas e ruins, em situações diversas. Não existe um padrão. Os que inventam doutrinas e seguem os preceitos humanos estão na mentira. Esses não amam a Deus. Esses não amam. É isso que Jesus está dizendo. Por isso, então, nós devemos tomar cuidado e não fazer aliança com os que odeiam a Deus, que não são amantes de Deus. Eles serão esses que fazem aliança com esses que não amam a Deus, são infelizes, porque ouvem os seus conselhos, como diz Salmo 1. Ouvem os conselhos, e esses conselhos levam a caminhos de perdição, são os caminhos dos pecadores. Veja que Jesus está dizendo no final do versículo, essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não desanime. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Não são minhas, quer dizer, não estão ouvindo isso da minha humanidade. São de meu Pai que me enviou. Ele fala isso por Deus, em nome de Deus e em sua divindade. Então devemos tomar cuidado, porque esta é uma orientação para que não vacilemos com as palavras dos homens e venhamos atentar somente para a palavra de Deus. Quanto investimento de Deus a nossas vidas, a nossa alma, irmãos. Dizendo-nos na sua palavra, assegure-se das Escrituras. Ela é a única regra de fé. Não deixe que ninguém vos engane. Vocês têm um método, vocês têm padrões, vocês têm parâmetros, vocês têm doutrinas, vocês têm ensinamentos, vocês têm testemunhos, vocês têm os oráculos de Deus neles, por eles, para eles. Olhe somente para as Sagradas Escrituras. Então Jesus está dizendo, quando ele diz, essas palavras não são minhas, ele está dizendo que ele nos ensina, que o ensinamento não vem de sua humanidade, e sim de sua deidade. Porque Cristo é 100% homem, todavia 100% Deus. É de sua deidade que vem esses ensinamentos, porque vem do Pai. Você vê que Jesus está dizendo a Filipe, quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, ele diz, eu sou o Pai. Você está comigo, você me vê, você vê o Pai. Então ele fala que essas palavras não são dele, mas são do Pai, mas ele é o Pai. Então ele está mostrando que ele tem duas personalidades, a humana e a de Deus, a física e a divina. Nesse sentido, então Jesus está dizendo, dê o devido crédito por ser as minhas palavras, as de Deus, que não são originárias
de seres humanos. Jesus está trazendo-nos como seu mestre. Deus é o nosso líder. Não são bispos, não são pastores, não são reverendos. A nossa base está fundamentada nas verdades eternas de Cristo Jesus, nosso Senhor. É disso que Jesus está falando. Cuidado com as falsas doutrinas, com os ensinamentos que não estão nas Escrituras. Naquilo que vos revelei, como diz o verso anterior, o amor está na obediência, e ele se revela e não deixa ele dispersar-se. Ele vai se revelando, o seu rosto vai se apresentando. Por isso, irmãos, quero finalizar aqui. Seja qual for o fundamento, seja qual for a base que tente a fúria da demência deste mundo, devemos seguir somente a doutrina de Cristo, que está além deste mundo, além do nosso entendimento. A palavra de Deus é aquela que se eleva acima da terra e do céu. Está acima de tudo e de todos. Cristo nos ensina fielmente, essa é a sua palavra. E que lhe foi confiado do Pai. Ele é de inteira confiança. O Pai entregou a ele os ensinamentos, que é o Evangelho, que é o poder para transformar pecadores em filhos de Deus. Sem misturas, pura. É o Evangelho. Nada mais do que o Evangelho. Só a Escritura. Somente a Escritura. Quando ele diz que me enviou, são de meu Pai essas palavras, que me enviou. Ele diz respeito ser ele a eterna sabedoria de Deus. Foi meu Pai que enviou. Estou aqui não por mim, mas pela vontade de Deus. Ele é a sabedoria, então ele é a única fonte de toda a doutrina que devemos galgar. Por isso, não somente o que ele ensina, irmãos, como homem, mas também a todos os profetas. Ele está dizendo assim, eu sou um ser humano, 100% homem, mas creio no que eu prego, no que eu falo, porque eu sou enviado de Deus, e eu não prego as minhas palavras, mas eu prego as palavras do meu Pai. Da mesma forma, então, nós vemos todos os outros profetas, que não são Jesus, mas que também são homens, que vieram desde o princípio e falaram por intermédio do Espírito Santo. Cristo as autentica aqui. Ele quer dizer, não é porque eu sou homem, vocês devem desprezar a minha doutrina, mas eu sou homem, mas sou enviado. Eu sou um ser humano, mas eu trago as palavras de meu Pai. Por isso, irmãos, esses que são outros profetas, eles também falaram por intermédio do Espírito Santo. E Cristo está mostrando aqui que não devemos desprezar, mesmo que sejam humanos como Ele, trazendo palavras eternas. Nós sabemos que as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. As ovelhas do Senhor Jesus conseguem identificá-lo como o pastor delas. As outras ovelhas não amam a Cristo porque não conseguem identificar, não o identificam como pastor, não obedecem às suas ordens. Então Jesus está dizendo, vocês vão identificar as minhas ovelhas, porque elas me obedecem, porque aquelas que não me amam, não me obedecem. Não há comunhão. Então, todas as Escrituras, irmãos, todo o compêndio das Escrituras, pelos profetas, pelos apóstolos e outros, toda ela demonstra o amor a Deus. Por que as Escrituras demonstram que os seus autores amam a Deus? Eu sei que o autor das Escrituras é o próprio Deus, mas ele usou homens para fazer isso. E muitos dizem assim, só porque eu não creio na Bíblia, porque foi escrita por homens. Apesar de ter sido escritas por homens, foi inspiradas por Deus. É isso que Jesus está trazendo aqui. Dizendo para eles, não é porque eu sou um ser humano como vocês, porque me tornei um ser humano como vocês devem desprezar a minha palavra. Então nós olhamos para as Escrituras e elas demonstram o amor de Deus. Por quê, irmãos? Porque esses escritores
demonstraram que amam a Deus, porque toda a Bíblia está em conformidade com as palavras do Messias. As Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela é cristocêntrica. Eles falaram, inspirados pelo Espírito Santo, todos, desde Gênesis a Malaquias, do Antigo Testamento, tanto quanto Mateus até Apocalipse. Porque elas falaram, inspiradas pelo Espírito Santo, e estão em conformidade com as palavras do Senhor Jesus, em obediência a uma harmonia plena. Então, quando você lê as Escrituras, você vê os ensinamentos de Jesus Cristo em Gênesis 1, Gênesis 2, Deuteronômio, Juízes, Crônicas, sucessivamente. E quando você lê a sua palavra, você a obtém. Porque o Espírito Santo trabalha no nosso coração para fazer guardar essa palavra. E aí você a possui. E você possuindo essa palavra, ela te leva à obediência. Porque o dom de Deus é o arrependimento. E nós obedecemos ao Senhor. Obedecer a Deus nesse sentido é deixar o seu caminho e seguir o caminho de Deus. E aí vai demonstrar que nós amamos a Ele. Que nós amamos a Deus plenamente. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas. São de meu Pai, que me enviou. Amém? Deus abençoe. Houve uma mudança aqui, irmãos. Inclusive, ela está querendo confirmar comigo. A EBD não parou ainda. Nós vamos ter mais uma semana, ou 2, ou 3. Gradativamente, nós vamos vendo a necessidade, né, de parar. A minha intenção era oferecer isso aos ensaios, mas não está tendo necessidade. Então, não vamos abrir mão da escola dominical, porque não vai ser utilizado para outros fins. Então, enquanto não está precisando, nós estamos na escola. Eu não avisei a minha sala, mas eu avisei já o Wesley, o Bruno, nós conversamos aqui, eu não dispensei, então ele está sabendo que está aqui semana que vem, né? O Michel também não sabia. Mas enfim, irmãos, a escola continua normalmente, tá? A minha intenção é fazer com que no mês das férias, apesar que muitos já estão de férias, mas separarmos o mês de janeiro completo. Nós precisarem viajar, passear com a família, que eu faço nesse período, né? Para que possam vir mais tardes para a igreja, né? Às vezes você sai, então nós não temos escola dominical de manhã, então dá para aproveitar bem o domingo, tá? Só janeiro, né? Por enquanto, né? De repente em julho também, ok? Então última forma, né? Como diz o militar. Amém. Irmãos, o que mundialmente se comemora no dia 25 de dezembro? Alguém sabe me dizer? Natal, isso mesmo. No dia 25 de dezembro, nós sabemos que não é o aniversário de Jesus, mas o mundo comemora como se fosse. E nesse dia, nós estaremos aqui prestando um culto de louvor e adoração ao Senhor. No dia 25 de dezembro, às 19h30, o Ministério de Música com os irmãos da igreja apresenta o musical Amor. Terça-feira, exatamente. É dia 23 no domingo, dia 24 na segunda, terça-feira, dia 25. Nós temos o dia 24 para passar com a família, virada do ano. Dia 25, normalmente, a gente almoça com a família, os amigos. Aí, no finzinho do dia, você tem esse tempo para vir louvar ao Senhor juntamente conosco. As músicas estão lindas, a preparação está muito linda. E se os irmãos também que não estão vindo nos ensaios têm vontade de participar, venha. É uma bênção. Nós estamos ensaiando às quartas-feiras, às 16h30, aqui na igreja antes da oração. Participem. Está muito, muito lindo. Convidem os amigos, a família, para nós cultuarmos ao Senhor juntos. Amém? Mais um recadinho para os irmãos que já estão participando da cantata. Oi? Sim.
Ai, perdão. Rafa, você pode colocar, por favor? É às 19 horas, irmãos, perdão. Começa às 19 e nós vamos até às 21 horas. Tá bom? É um horário diferente. Para os irmãos do musical, hoje, irmãos, é o último dia para nós acertarmos a camiseta. Tá bom? É o valor de R$25, é isso mesmo? É, né? De R$25. Então, pode ser pago no dinheiro, no débito ou no crédito. Mas hoje é o último dia. Então, após o culto, procurem a Luli, que ela vai estar acertando isso com os irmãos. Amém? Alguma dúvida? O que nós temos no dia 25 de dezembro aqui na igreja? Ih, está muito fraco. O que nós temos no dia 25? Isso mesmo, que lindo. Vai ser bênção. Irmãos, na sexta-feira o nosso pastor completou mais uma primavera, para a glória de Deus. Eu quero convidá-lo aqui à frente. Eu fui falar com ele depois no horário do louvor. Pastor, depois da mensagem, é sobre o aniversário, né? Eu já estou sabendo. A Yarinha vai entregar uma lembrança para o pastor em nome da igreja. Glória a Deus pela vida do nosso pastor. E eu queria pedir para a Yarinha fazer uma oração pela vida do pastor. E logo após, o pastor dará a bênção. Irmãos, Deus abençoe. Boa semana. Queria convidar os irmãos, então, para se colocarem de pé. Agradecer porque o pastor é bênção em nossas vidas, né, pastor? Que ele nos ajude a ser ovelhas melhores, né? Porque não é fácil, a posição do pastor é uma responsabilidade muito grande. Então, queria convidar os irmãos para não só nesse momento, para que nós sempre lembremos de orar pelo nosso pastor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos nesse momento, Senhor, para agradecer pela vida do pastor Marcos, Senhor, porque ele tem sido bênção em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e escolheu o pastor Marcos para nos pastorear aqui, trazer a sua palavra, Senhor. Maravilhas têm sido feitas em nossas vidas através da vida do pastor, para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, prosperando a vida dele, da família dele, Senhor, que são bênçãos em nossas vidas, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, somente a Ti, Senhor. Nós agradecemos a Ti. Não sei orar como convém, Senhor, mas o Senhor conhece os nossos corações. Somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado é muito pouco por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mais uma vez te agradeço, Pai, e te peço, derrama suas ricas bênçãos sobre a vida do pastor, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu queria deixar um recadinho. Tem um bolinho para nós comemorarmos aqui, aniversário do pastor. A bênção agora? Então, venha nos abençoar, pastor. É em nome da igreja, pastor. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado, viu? Vamos orar, então. Pai querido e santo, te agradecemos, Senhor, nesta noite, por esta oportunidade. Graças te damos por cada vida, cada família aqui representada, Senhor. Que possamos ser um atalaia na vida dos nossos familiares, na vida da tua igreja, Senhor. Que cada um de nós possamos cumprir o propósito pelo qual fomos chamados para este ministério, para a igreja do Senhor, para esta vida, para o teu reino, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Ó Senhor, somos gratos a Ti. Somos eternamente agradecidos ao Senhor. E estamos aqui em obediência à Tua palavra. E viemos para cultuar ao Senhor. Que nossa vida seja como um perfume à Tua presença. Que nós possamos exalar o perfume de Cristo, ó Pai. Para que o nome do Senhor seja honrado em tudo que fizermos. Que possamos refletir a verdadeira imagem e semelhança do Senhor. Por isso, Senhor, faz de nós tudo menos nós. Mas faz de nós, Senhor, a imagem do Teu Filho, ó Pai. Te agradecemos por tudo.
Recebe, Senhor, nós cultuamos a Ti nesta noite, com hinos, cânticos espirituais. Nós viemos aqui para Te adorar, e nossa vida, nossa presença é como uma oferta ao Senhor, como um culto racional. Viemos com entendimento Te servir e fazer, Senhor, a Tua vontade, glorificando o Teu santo e precioso nome. Obrigado por tudo, Senhor, por Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Nos inspire, ó Deus. Dá-nos o Teu Espírito Santo, porque Ele poderá fazer com que, ao obtermos a Tua palavra, guardarmos. E ao guardarmos, obedecer. Só assim podemos Te amar, Senhor. Ensina-nos a Te amar, Senhor, conforme o Teu padrão, a Tua exigência, Pai. Porque nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Tu és a fonte de toda a sabedoria e de entendimento, para que possamos viver de uma forma que possamos agradar ao Senhor. Graças Te damos, Senhor. Pedimos a Tua proteção, a Tua graça. Pedimos, ó Deus, a saúde para a nossa vida física e espiritual. Esconde-nos, ó Pai, protege-nos, ó Senhor, debaixo de Tuas asas. Ó Altíssimo Deus, Te pedimos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje, amanhã e sempre. Todo o povo de Deus possa dizer amém? Amém, irmãos. Deus abençoe.